Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as principais melhorias da release de julho de 2025 do Agent Creator. Entre as principais melhorias, nós temos aí agora a edição de registros em popover, não somente em tela, ou em formulário, ou em janela, ou em cortina, mas também em popover. Alteração de colunas em popover, que é o componente que altera ali o dado de uma coluna da data grid abrindo um formulário em popover. Componentes de edição inline de data grid, seleção de registros, marcação de vários registros aí para a execução de uma ação em lote. Janelas de lookup de registros, aquelas janelas de busca que você pode fazer filtros e selecionar registro para fazer uma ação em cima dele. Evento de mutation em cima de mestre detalhe, que é um evento que fica observando quando o mestre detalhe troca algum dado, você poder executar uma ação. Exibição de registros relacionados em formulários e também em documentos. Novos plugins para registro de comentários, anexos, checklist e registro de tempo, o time tracking. Novos componentes, ArrowStep e DB-ArrowStep, e uso de variáveis dinâmicas em filtros, dentre várias outras melhorias que nós temos registradas lá dentro da plataforma no changelog item por item. Não deixe de nos seguir, conheça nosso site, creator.com.br, nossos canais do YouTube, Agent Solutions e Dicas Creator, e agora vamos para as novidades. Em qualquer listagem de cadastro, você vai poder agora, tanto no botão de editar quanto no botão novo, ligar essa opção abrir em popover. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, editar, abrir em popover, sim e não. O que isso vai desencadear no cadastro? Vou pegar aqui o cadastro de tipo de produto. Ele vai fazer essa melhoria aqui. Você vai poder tanto cadastrar quanto editar um registro em popover, sem a troca de contexto, sem troca de janela ou cortina lateral, você vai poder fazer o cadastro diretamente ali. Também nos mestre detalhes, então aqui eu vou pegar o cadastro de pedidos, também aqui no botão novo, você vai ter o botão abrir em popover, no botão editar também, e vamos ver como isso vai ficar. Então eu vou clicar aqui no cadastro de pedidos, vou clicar no editar. Então aqui tanto no novo, a gente vai poder fazer um cadastro em popover, quanto a edição também, nós vamos poder clicar em cima do registro para abrir em popover. Então o mesmo formulário que você tem abrindo em cortina, agora você vai poder com 2 cliques ali configurar ele para abrir em popover de uma maneira bem simples. Próxima melhoria, janela de lookup de registros. Então aqui no pedido form eu coloquei um botão que chama a vendedor lookup list. A vendedor lookup list é uma lista de vendedores que eu transformei numa janela de lookup. Para isso basta clicar aqui, lookup action, arrastar essa lookup action, eu já tinha ali no caso, então não precisa de mais uma. Essa lookup action é um código padrão que vai ser injetado ali, uma linha só, você só vai precisar preencher o campo que vai receber isso aí no formulário de trás. Vamos ver como vai ficar então. Tem aqui, eu já estou no formulário correto, que é o formulário de pedidos. Você vai abrir aqui, você vai poder configurar essa listagem com busca à esquerda ou busca na parte de cima, na tela para filtrar os vendedores, clicando em cima, já manda ali para o campo de trás, Então a janela de lookup tem essa facilidade, a gente poder colocar várias informações, apresentar várias informações em colunas ou ter vários critérios de buscas diferentes que às vezes só um Unique Search sozinho não chega no mesmo resultado. Então essa é a janela de lookup de registros. Próximo item, evento para capturar mutation. Então aqui eu vou abrir a pedido form também. Nos detalhes aqui tem a opção nova agora que é ação de mutação. O que é ação de mutação? É um método que é padrão do framework, que é executado sempre que mudar alguma coisa na listagem. Então aqui vamos provocar uma mudança. Por exemplo, o cadastro de um item novo é uma mudança. Então aqui eu disparei uma ação, que essa ação você pode fazer qualquer coisa. Nesse caso ali eu mostrei um toast com o total. Mas a gente pode, por exemplo, pegar o total e enviar para um outro campo do formulário. A ação de mutação ela recebe, assim que for alterado qualquer item do detail, ela recebe essa lista de itens, e com isso você consegue fazer qualquer ação em cima desses itens. Então essa é a ação de mutação. Próximo item, bem interessante, alteração de coluna direto na data grid, por exemplo, colunas de status. Então aqui eu vou mostrar para você, na pedido list, aqui a coluna de status, eu cadastrei um formulário de edição para a coluna. Esse formulário de edição da coluna é um formulário que vai me permitir, no caso aqui eu só coloquei um campo, que é o status. Vamos ver como é que isso funciona na prática. No momento que a gente configura um formulário de edição para uma coluna, nós podemos clicar em cima dela e fazer uma edição com popover diretamente na data grid, sem precisar abrir o formulário, E aqui você pode colocar qualquer componente,
né? Nesse caso aqui eu coloquei um DB Arrow Step, mas poderia ser um TDate para preencher uma data de pagamento, um campo de observação, né, um campo texto para preencher uma observação. Então é bem interessante no caso aqui para estabelecer um fluxo, né? Perfeito, né? Esse tipo de componente para esse tipo de situação, definição de fluxos, né? Então isso é alteração de coluna, né? Por exemplo, coluna de estados com um popover. Próximo item, data grid com edição inline. Então eu vou mostrar aqui uma data grid, né? Que é a data grid de edição de preços. E ela tem aqui uma coluna que é o preço de venda e aqui foi configurado um transformer local. Um transformer local é um método que, no lugar de exibir o campo, ele cria um componente no lugar do campo, né? E aqui nós temos assistentes para facilitar a inserção desses códigos aí. No curso a gente vai ver em detalhe, né? Como é que funciona então? Vou entrar aqui no cadastro de editar preços, né? Cadastro de edição de preços, na verdade, troquei o nome. E aqui nós temos então um componente de edição, né? Inline. À medida que eu saio do campo, se não tem alteração, ele não altera. Se eu alterei alguma coisa, dei o tab, ele já atualiza o preço na hora, ok? Então essa é a edição inline. Próximo item, seleção de múltiplos registros para ação em lote. Aqui na listagem de clientes, nós configuramos então essa funcionalidade. Como é que funciona? Em primeiro lugar, nós temos plugins novos aqui. Um é a Check Action. A Check Action é uma coluna que já vem toda pré-configurada com um método pronto, né, para seleção de registros. Como já tinha aqui, eu não vou botar mais uma. E a outra é a barra de botões. Selecionar tudo, limpar seleção e exibir seleção. Também já temos essa barra, então não vou botar mais uma. Então aqui nós já temos métodos prontos para selecionar tudo, para mostrar os elementos selecionados. Vamos ver como isso aí vai ficar na prática. Então aqui eu tenho listar clientes, eu posso clicar, selecionar dois elementos, selecionar tudo, limpar a seleção ou executar uma ação sobre os elementos selecionados. Aqui no caso é o enviar e-mail, mas pode ser qualquer tipo de seleção, né? Então aqui arrastando alguns elementos para a tela, e a gente já consegue, né, fazer essa funcionalidade de selecionar vários registros para executar uma ação sobre eles. Próximo item, exibir registros selecionados num formulário de consulta. Então aqui nós temos o formulário de consulta de clientes e aqui foi criado então uma aba dos últimos pedidos. Qual é a melhoria? Agora quando você arrastar um detail para cá, não somente classes filhas, né, como composições você vai poder colocar, mas também classes relacionadas, né? Então tem o cliente tem classes compostas, mas tem classes relacionadas também, que é o caso dos pedidos, das negociações, e com isso nós vamos poder colocar qualquer uma dessas classes relacionadas aí. Vamos dar uma olhada, vou clicar aqui no cliente, vai aparecer aqui últimos pedidos. Então tem aqui os pedidos daquele cliente, vou poder clicar em cima para consultar o pedido, editar, né? Todos os botões ficam encadeados ali, né? Essa mesma funcionalidade nós vamos ter no documento. Então aqui eu tenho um documento de cliente e aqui eu também vou poder arrastar um detail, né? E no detail configurar para ele mostrar registros vinculados, não só registros filhos, como a gente já tinha na versão anterior. Lembrando que na versão anterior, né, nós tínhamos, por exemplo, o pedido tem os itens do pedido, né? Tanto no formulário de consulta quanto no PDF. Agora são registros relacionados. Então você vai clicar no cliente e vai poder ver os últimos pedidos, vai clicar no imprimir, vai poder gerar um documento também com os dados do cliente e os últimos pedidos do cliente, por exemplo, né? Então, com isso, nós conseguimos exibir registros relacionados tanto em formulário de consulta quanto em documentos. Agora, plugins novos, plugins para fazer comentário. Então, o primeiro deles é aqui no Cliente Form View, né? Nós temos aqui plugins novos, plugin de painel de comentários, painel de anexos, painel de registro de tempo e de checklist. Primeiro, comentário. Como é que usa um plugin, né? A gente arrasta o plugin para a tela e configura ele. Como eu já tenho aqui, eu não vou colocar mais um. Colocando o plugin na tela, basta configurar aqui qual tabela que ele vai alimentar, quais os campos que ele vai utilizar. Ele já injeta métodos padrão aqui para salvar o comentário, para excluir o comentário, né? Como é que isso aí funciona na prática? Então vamos lá, tenho aqui o registro do cliente, tá? Tenho aqui comentários, novo comentário, coloco o comentário ali e ele vai empilhando comentário de diferentes usuários. Aqui tem regra de exclusão, quem pode excluir, quando pode excluir, né? Então é bem legal esse plugin porque com poucos cliques a gente já configura as regras de exibição, de exclusão e ele sai funcionando. Próximo plugin de anexos, também é bem simples, você vai arrastar aqui o plugin Attachments para a tela
e simplesmente configurar aqui a classe que ele vai gerenciar, né, a tabela que ele vai guardar os anexos, os campos, ele já vai colocar métodos padrão aqui para salvar, para excluir. Então, com poucos cliques, você consegue criar um painel de anexos. Então aqui nós conseguimos anexar arquivos, colocar uma descrição nele, poder baixar o arquivo. Tem regras bem restritas aqui de quem pode excluir, quando pode excluir. Então é muito simples agora você criar, né, um painel para registrar os arquivos anexos a um registro. Basta criar a tabela e configurar o plugin. Lembrando que no vídeo ali do IAD a gente explica com bem mais detalhes, né, o funcionamento desse plugin. Próximo plugin, plugin de registro de tempo. Para isso eu vou mostrar aqui na pedido form view, tá aqui. Registro de tempos gastos no pedido, né? Também é um plugin aqui time tracking, basta arrastar para a tela e configurar a tabela que vai armazenar esses registros, né? Qual vai ser o campo de descrição, de tempo. Ele também já injeta aqui métodos padrão e a gente configura quem pode o quê. E vamos lá para o pedido então, listar pedidos, vou abrir aqui o pedido. Tempos, né? Então aqui eu quero registrar o tempo de uma atividade, né? Você vai colocar aqui o tempo e ele vai registrando e somando os tempos, né? Então qualquer gasto de tempo para realizar alguma atividade, basta configurar a tabela, os campos, colocar o painel e ele já sai funcionando de maneira bem rápida, bem automatizada, ok? Próximo plugin, plugin de registro de plugin de checklist, né? Também aqui o último plugin do form view. Arrasta o plugin na tela. Configura qual tabela que ele vai armazenar os dados, né? Qual vai ser o campo de tarefa, o campo que vai determinar se a tarefa está realizada ou não, os métodos que ele já vai embutir métodos aqui para salvar, para excluir, as regras de quem pode o quê, e aí nós vamos ter aqui na tela, né, um registro de tempo, né? Um registro de tarefas, nós vamos colocar a tarefa e poder marcar a tarefa como executada ou não. É uma checklist, né? É um conjunto de tarefas relacionadas a alguma coisa, ao registro principal. Nesse caso, está relacionado ao pedido, mas você pode criar uma tabela para registrar tarefas, né, relacionadas a qualquer registro principal. Próximo item, botão de busca de CEP, né? Nós fizemos aqui no cliente form, vamos só localizar aqui, cliente form, né, um botão, né, que executa então uma busca, né, de CEP e autocompleta no lado, né, pode ser na saída do campo ou pode ser no botão. Então vamos lá, vamos mostrar aqui no cadastro de cliente, vamos editar aqui o cliente. Vamos limpar o CEP, preencher um outro CEP. Vejam que não fizemos na saída do campo, fizemos no botão, ele autocompleta, chama uma API e autocompleta ali os dados de endereço com base nessa definição. Próximo item, formulário e listagem lado a lado. Aqui fizemos uma cidade form list, que num lado coloca a listagem com o page wrapper, na outra coloca o form, e aí no vídeo nós ensinamos, né, a como fazer as duas se comunicarem. E vamos lá então, configurações, cadastro de cidades, temos aqui um cadastro lado a lado, né? Vou botar aqui uma edição, já atualizou aqui na listagem, mexo aqui no formulário, salvo, já atualizou. Então são duas telas que se comunicam, né? Tanto para criar novos registros quanto para editar, tem paginação, tem busca, tem exportação, então basicamente é uma tela que faz tudo, né? Faz a edição, o cadastro, né? A exclusão de registros, tudo no mesmo ponto. É como se fosse o antigo form list aí do framework. Próximo item, novos componentes, Arrow Step e DB Arrow Step. Vou abrir aqui o formulário genérico, que é o genérico form, e aqui nós temos então o Arrow Step e o DB Arrow Step. Arrow Step é a seleção de etapa com base em valores fixos, e o DB Arrow Step com base numa tabela. Vou mostrar aqui os dois em funcionamento. Deixa eu só abrir no menu, formulário genérico, aqui está. É um que nós definimos opções fixas e outro que veio alimentado de uma tabela. Esse componente aí também é uma melhoria dessa versão. Próximo item, valor inicial dos campos agora pode ser dinâmico. Eu vou mostrar aqui no pedido form. Aqui, na data do pedido, por exemplo, nós já tínhamos aqui o valor inicial dinâmico que poderia ser baseado em variáveis de tempo ou também em variáveis que você poderia cadastrar de classes de serviço. Agora nós temos opções novas aqui no valor inicial, que antes só aceitava valores fixos. Agora você pode colocar o valor inicial de um campo como algo da URL, igual a parm em alguma posição, uma constante de modelo igual a classe, a constante, igual a uma função do PHP, por exemplo,
exemplo, igual a date e executa algo, ou igual a uma classe de serviço, igual a service, método. Então, abriu o leque absurdamente aqui. Claro que você já poderia, né, usar uma classe de serviço e fazer praticamente qualquer coisa, mas agora facilitou ainda mais a entrada de valores iniciais dinâmicos, né, para os campos. Aqui, por exemplo, temos alguns campos que automaticamente já pegam uma constante aí como valor inicial. Próximo item, variáveis dinâmicas nos filtros dos TDB. Vamos voltar aqui para o genérico form. Coloquei um Unique Search na tela e aqui nos filtros personalizados agora nós aceitamos novas sintaxes, né? Como por exemplo, eu posso colocar um campo igual a uma constante, né? Model, uma constante, ou igual a um método, service, método, ou igual a uma variável da URL, igual a param na posição alguma coisa. Então, nós podemos usar aí variáveis dinâmicas para filtrar um campo, né? Por exemplo, esse campo aqui, que é um DB Unique Search, eu estou filtrando data do pedido maior que application variable service, primeiro dia do mês. Então, ele só vai listar pedidos desse mês, né? Onde a data é maior ou igual que o primeiro dia do mês. Então, uma forma aí dinâmica, né, de fazer uma filtragem em cima de um componente como esse. Próximo item, filtros dinâmicos em data grids, cards, kanbans e calendars. Deixa eu pegar qualquer listagem aqui para mostrar esse recurso. Então, aqui na listagem, na configuração de filtros, já tínhamos várias opções, né? Poderíamos fazer um filtro com um campo de formulário, com uma variável de sistema, que também já dava toda uma dinamicidade, né? Porque, em relação a isso aí. Com base numa constante, né, já cadastrada, um valor fixo, e agora temos a opção valor dinâmico. E aqui podemos digitar igual a param na posição tal, né, para pegar um parâmetro da URL, igual ao model constant, igual a date, né, quando eu quero fazer um filtro baseado numa função do PHP, igual a service método, quando eu quero fazer um filtro baseado numa variável de sessão. Então aí, né, com isso nós conseguimos abrir também o leque, né, de possibilidades aí na filtragem. Próximo item, listagem de classes. Aqui na listagem de classes do sistema, né, nós temos agora o modo expandido. O modo expandido bem legal, ele vai listar as páginas que já foram construídas com base naquela página. O modo compacto é o modo padrão atualmente, né, mas o expandido nós podemos pegar aqui, vamos ver, por exemplo, tudo que foi feito em cima da classe de pessoa. Nós temos o cliente form view. Daí ele já abre e já vai direto para lá, né. Então, o modo expandido é um modo bem simples, né, de ver tudo que já foi criado com base naquela classe. Próximo item, agora nós podemos utilizar as tabelas padrão do sistema em formulários, né, algumas tabelas. Para isso, basta ligar aqui em permissões, permitir o uso do banco de dados de permissões em formulários. A partir disso, vamos ver como é que funciona. Aqui na pedido form eu já consigo criar um campo na base permission. Então ele vai me listar ali algumas models que nós disponibilizamos, por exemplo, System User, System Group, System Unit, para você poder fazer um campo, né, de seleção de dado. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vou abrir aqui pedidos, listar pedidos. Vamos editar o pedido. E aqui, ó, já consigo fazer uma seleção diretamente em cima de uma tabela de sistema. Também consigo exibir o nome na data grid. Como? Aqui na pedido list, o campo atendente, né, que vem do atendente ID, que é um ID do usuário de sistema. Agora nós temos essa transformer aqui, que mostra o nome do usuário do sistema vinculado àquele ID de usuário, né? Então consigo cadastrar e mostrar o usuário do sistema que fez aquilo ali. Próximo item, melhorias nos componentes label, né? E para mostrar isso eu vou mostrar aqui no pedido document. Agora o componente label da tela tem várias opções novas. Uma delas é border. Eu posso configurar border na esquerda, na direita, em cima, embaixo. Posso configurar a espessura, posso configurar a cor da borda, posso configurar o border radius, o padding, né, que é o espaçamento entre o texto e a borda. Posso colocar aqui uma cor de fundo. Enfim, né, já tinha aqui a cor do próprio elemento, né, para configurar. Enfim, a gente tem aí várias... Deixa eu só configurar aqui direitinho. Tem várias opções novas aí, não ficou tão bonito, né, mas a gente tem essas várias opções novas aí de estilização dos labels. Próximo item, menu mestre e page tabs, né? Agora então aqui nas configurações do layout nós vamos poder ligar ou não o menu mestre, né? Quando ele está desligado é o comportamento padrão. Quando ele está ligado, então nós temos o menu aqui, o módulo, né? A navegação por módulos, que já está até ligado aqui no meu exemplo, né? Onde nós temos os módulos
e dentro dos módulos as opções aqui dentro, né? Então esse menu mestre aí, que é uma novidade dessa versão, da última versão do framework, agora presente aqui também, assim como a abertura de páginas em abas, né? Que se estiver desligada, a abertura vai ser sempre aqui no meio da tela, e se estiver ligada, vai permitir então o usuário puxar, né, desacoplar um programa e abrir ele em abas, né, podendo aí ter diversas páginas abertas ao mesmo tempo, né, para fazer diferentes tipos de trabalho conforme a necessidade, sem precisar usar o recurso de abas do navegador. Próximo recurso, melhorias na depuração, né, melhorias que já estão no framework, que agora estão presentes aqui também. Então, por exemplo, nós temos aqui na listagem de pedidos um método aqui que cancela, né, um pedido. Vamos abrir aqui, cancela. E aqui nós podemos usar o método padrão do framework a_dump, né, ou tTransaction a_dump. Esse aqui depura uma variável e esse aqui depura todos os comandos SQL da transação, né? Então, se você tiver aqui, por exemplo, numa listagem de pedidos, por exemplo, que é esse caso, né, que eu tô trabalhando, listagem de pedidos, e tiver com o painel de depuração aberto, né, dumps, e eu vou cancelar um pedido aqui, por exemplo, né, ele vai depurar aqui na tela, você pode girar o painel, vai depurar a variável e os comandos SQL executados dentro daquela transação, né? Então esses métodos aí padrão do framework agora presentes aqui também. Próxima melhoria, as janelas por padrão full screen mobile, né? Então eu vou simular aqui uma visão mobile, né? Eu tenho aqui listagem de pedidos, vou entrar aqui numa tela de edição e aqui eu tenho a lookup do vendedor, vou clicar, ó, ela fica full screen no mobile, tá? Então também é uma melhoria aí, lembrando que no desktop ela não é full screen, né? Ela ocupa aqui uma boa parte da tela, mas quando é mobile, então ela fica tela cheia, né? Ocupando o máximo aí de espaço disponível. Então, esses são os 20 e poucos principais pontos de melhoria, né, dessa release. Lembrando que no changelog, né, nós vamos colocar todos os mais de 50 itens de melhoria com vídeos específicos, com funcionalidade para você poder estar habilitando esses recursos novos na sua aplicação, aproveitando o máximo, né, desses recursos. Lembrando, use o atualizador, né, e dentro do atualizador atualize ali as bibliotecas, né, para poder fazer uso desses recursos, né, e ali no changelog a gente vai colocar as instruções detalhadas de como você poder fazer essa atualização para tirar o maior proveito possível desses recursos.